Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod. Eu sou a Amanda Bramo. E eu sou a Ana Mondragon e juntas estamos aqui para trazer mais informação, mais conteúdo. Tudo bom, meu amor? E aí, tudo bem? Tudo jóia! Pronta para outra? Vamos lá, começar. Com certeza. E outra papo de mulher é com a gente mesmo, né? Ai, a gente adora. Somos suspeitas em falar nisso. Agora, antes de apresentar a nossa convidada e antes de fato dar início a esse episódio, não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar. Principalmente lá no canal do YouTube, fazer a inscrição, ativar as notificações para receber esse episódio e todos os próximos que a gente vai gravar, né, não, amiga? É isso aí. Se você quer ter um infoproduto, um podcast assim como o nosso, não deixa de dar uma passadinha aqui, ó, nos estúdios da CrossHost, que eles vão te receber e mostrar toda essa estrutura maravilhosa que eles têm aqui. Exatamente. Inclusive, vocês podem conferir também lá no Instagram, né? @CrossHost. E aí vocês conseguem ver a estrutura que o estúdio oferece, como esse e tantos outros. Agora, o outro recadinho que eu tenho também, antes de apresentar a nossa querida convidada, vocês estão vendo o QR Code aqui? Também podem ir na descrição. A gente tem o cupom do Mulheres Pod para vocês irem lá e conhecerem a linha de gomas da Vic Beauty. Então, gente, não percam essa oportunidade. Se vocês gostam de tomar melatonina para dormir, creatina para treinar, é só vocês correrem, dar uma conferida e garantir o produto de vocês, tá bom? Então, vocês podem usar o cupomzinho do Mulheres Pod 10, não é isso? Muito bem. E hoje eu tenho o prazer de receber uma colega. Nós vamos falar novamente de saúde. Você sabe que a gente adora esse tema, né? Pois é. Você conhece estética íntima? Você sabe como é? Como funciona? O que serve? O que trata? Pois bem, hoje eu tenho o prazer de ter aqui em frente a minha colega Ana Maria Rocha. Seja muito bem-vinda, ela que é referência, né? Prazer, meu amor, te ter aqui. Porque a gente fala tanto de estética, mas esquece de algumas partes essenciais do corpo, né? Exatamente. A estética está muito em alta, muito em moda. A gente está vivendo mais, está se cuidando mais. E por que não cuidar do que está mais esquecido, né? Eu estava comentando com vocês nos bastidores que a região íntima é uma região completamente esquecida. Sim. A gente tem skincare do rosto, a gente passa hidratante no corpo, lá embaixo só lava e vai dormir, não tem nenhum autocuidado a mais, algo que a gente está podendo oferecer para as mulheres em geral, que gostam também de se cuidar. Por que não dar uma atenção especial a essa parte que merece uma atenção especial? Oi, como merece, né? Mas eu acho, Ana, que inclusive isso é uma falta de informação. Sim. Porque as pessoas não têm essa informação de que deve se cuidar também dessa parte. Porque como está escondido, as pessoas falam, não, nem vou ver, nem vou cuidar, para quê? Vou ligar para isso. E hoje a pessoa está tendo essa noção, né? Tá tendo essa noção. Isso não só, eu associaria não só a falta de informação, mas também o fato de nós sermos frutos de uma sociedade realmente patriarcal. Né? Então, o prazer feminino, a mulher em si, nunca foi foco. A função da mulher sempre foi uma função de procriação. E isso durou uma vida inteira, né? A gente está nos últimos 20 anos que a gente conseguiu realmente desvendar a anatomia completa do clitóris. Então, a gente nem tinha noção de como funcionava o único órgão do corpo da mulher responsável pelo prazer feminino. Então, a partir daí, a gente vê que realmente fomos não maltratadas, mas escondidas nesse aspecto, né, de cuidado mesmo. E há pouco tempo que a gente está falando mais, né? E há pouco tempo que a gente está começando a falar um pouco mais sobre isso, né? Exato, exatamente. Vamos começar do começo, né, aquela coisa redundante. Você fez ginecologia e o que te levou, o que te despertou essa vontade de começar a focar na área íntima? Certo. Quando eu estava na faculdade, isso, finalzinho de 2013, eu me formei em 2013, eu queria ser cirurgiã plástica. Então, eu sabia que, de alguma maneira, eu trabalharia com estética, com autoestima, valorização do corpo. Isso era algo que eu tinha em mente. E aí, na época, eu era concursada, então eu fiquei em estágio probatório alguns anos na Secretaria Estadual de Pernambuco. E aí, depois foi que eu vim para São Paulo e fiz GO, né, e as minhas especializações. Quando eu encerrei a ginecologia obstetrícia em 2020, ainda estava se falando muito pouquinho em estética íntima, sabe? A gente tinha
Hoje ainda tem, mas naquela época ainda tinha menos referências no Brasil e no mundo dos procedimentos íntimos. Então, eu acredito que foi uma junção de um mercado em expansão, voltado para uma área que realmente é desconhecida ou se fala pouco, junto com uma demanda crescendo e ausência de profissionais para aquela demanda. Então, eu foquei em algo que não tinha quem fizesse, ou poucos profissionais que ninguém nem sabia que faziam, e quando faziam eram técnicas mais rudimentares, era de um jeito, assim, por exemplo, fazer cirurgia mais tradicional, em centro cirúrgico, com bisturi elétrico, e hoje, sim, avançou no nível que a gente está fazendo cirurgias a nível ambulatorial. A paciente vai, a gente faz anestesia local, depois ela vai para casa, andando, conversando, falando, sem precisar de uma internação, nada muito oneroso para ela. Então, a gente tenta dar à paciente hoje uma praticidade aos tratamentos. Hoje eu recebo muitas mulheres de fora do Brasil. Então, 70% do meu público é estrangeiro, ou fora de São Paulo, ou fora do Brasil. E aí eu preciso ter essa tecnologia ali sempre disponível para mim na clínica, para que assim que ela chegue, eu já avalio e ela fala, quero fazer agora, e eu vou lá e faço, naquele momento. É bem assim. Então, assim, dá para ir, se consultar e resolver fazer na hora. Se é uma paciente estrangeira e fala, olha, eu já quero ir e fazer, a gente já deixa um longo período para ela ali, umas 2, 3 horas, que é o tempo de ter uma consulta presencial. Primeiro eu posso fazer a avaliação online, mas no presencial a gente redefine se é aquilo mesmo que vai ser feito na proposta anterior e já faz na hora, porque todas as tecnologias que eu utilizo eu tenho na clínica, então a gente já faz, ela já sai pronta. Que é o famoso a laser que todo mundo fala. Isso. O laser de CO2 fracionado, que é o que a gente usa hoje para cirurgia íntima, ele faz essa parte cirúrgica, mas ele também faz a parte de funcionalidade. Então, ele trata incontinência urinária, ele faz um rejuvenescimento do canal vaginal, melhora a lubrificação e também trata a parte de fora com o próprio rejuvenescimento de pele e também clareamento, dependendo da frequência da potência que a gente usa, porque a gente sabe que laser de CO2 fracionado pode te manchar, né? Ou pode te clarear, vai depender muito do contexto, do parâmetro que você vai inserir ali para cada caso, cada fototipo de pele. Então, a gente tem que ter um cuidado muito rigoroso nas escolhas das tecnologias e em quais pacientes a gente vai usar aquela tecnologia. E dá para fazer tudo de uma vez, então? Dá para fazer tudo de uma vez. Por exemplo, a parte cirúrgica geralmente é uma vez. Algumas pacientes, por exemplo, paciente com muita pele ou com uma pele que ela é mais grossa, que você precisa ficar refinando, ou então tem um clitóris muito hipertrófico, algumas pacientes eu preciso fazer em 2 tempos. Então, ela volta para a gente fazer um refinamento da cirurgia, até porque se a gente preza por algo, é que ela mantenha a sensibilidade após o procedimento. Claro. Então, como a gente já tem um domínio da anatomia do clitóris, a gente consegue hoje dar um bom resultado, um resultado estético formidável. Parece que nunca aconteceu nada ali, não teve nenhuma influência hormonal, que geralmente é pelo uso de anabolizantes, né? Para ficar perfeito. Só que nem sempre eu consigo de primeira deixar assim. Eu consigo, mas nem sempre de primeira. Ou seja, então tem uma certa reversão dessa parte clitoriana, porque muitos falam assim, gente, o hormônio cresceu, não volta nunca mais. Voltar não volta de fato, mas então tem como reverter isso em cirurgia? Sim, tem. E aí tem algumas técnicas que a gente pode usar nessa cirurgia de clitóris, tanto técnicas que eu vou cortar mesmo o órgão, como que eu só vou relocar. Então, eu vou deixar ele mais escondidinho para ficar esteticamente menos para fora, assim, a mostra que fala, né? Então, protuso. Então, tudo vai depender do tamanho, do comprimento do clitóris, da espessura do clitóris. Tem clitóris que é bem espesso. Então, eu não vou conseguir só fazendo um relocamento dele. Eu vou ter que realmente tirar um pouquinho da estrutura dele, um pedacinho, mas tudo com preservação da sensibilidade, porque a gente deixa o feixe vasculo nervoso ali intacto, que é o que de fato... A parte essencial. Que é o que de fato... Funcional, né? Funcional, culmina com a questão do orgasmo.
Você sente que existe ainda um tabu quando você fala nesse tema? Quando te perguntam, por exemplo, você trabalha e você explica mais ou menos o que se trata o seu trabalho, você sente uma resistência ainda das pessoas? Sim, sinto. Por mais que tenhamos evoluído, consigamos conversar aqui no podcast, nas nossas casas, mas ainda existe resistência, porque o mundo ainda não está daquele jeito, naquela liberação, e acho que isso nunca vai existir. Sempre vai ter um grupo que vai ser mais conservador, vai ser mais tradicional, e um grupo que preze ali pela uma maior liberdade, vamos dizer assim. Então, sempre quando eu falo nesse tema, sempre vai ter a mulher que vai dizer assim, ai, doutora, eu gostaria de fazer, mas o meu marido disse que não precisa. Pra quê? Pra quê? E aí eu respondo, a cirurgia é para você. Uhum. O marido vai ter os benefícios da Exato. cirurgia, porque o que acontece? Se eu mudo esteticamente um corpo onde a mulher não está satisfeita quando se olha no espelho, ou funcionalmente falando, ela tem um alargamento vaginal, quando eu faço aquele tratamento estético, com o passar do tempo, não só a estética muda, a mentalidade muda, o psicológico muda, Comportamento. comportamento muda. Então, é o jeito de se vestir, é o jeito de se portar, é a liberdade sexual que ela vai ter. Isso comprovado por estudo, nada estou tirando da minha cabeça. Então, estudos realmente mostram que o grau de satisfação da mulher, satisfação sexual após os procedimentos estéticos íntimos para redução de capuz de clitóris, ninfas ou a própria vaginoplastia, que é uma cirurgia do canal vaginal, elas sim melhoram a função sexual delas. Mexe diretamente na autoestima, né? Sim. E assim, e aí, por que também provavelmente ajuda na relação? Porque ela vai se sentir bem à vontade, porque tem muitas que tem vergonha. Tem mulher que, por E exemplo, aí fala assim, não paga a tem- luz até pro cara não ver, né? não tem relação sexual no claro, porque tem vergonha, às vezes tem uma pelezinha sobrando ali, não quer que ele veja, ou tem uma área íntima mais escurecida, não quer que o parceiro veja, e tudo isso acaba prejudicando o funcionamento dela, a desenvoltura dela, a liberdade sexual, e isso ali vai culminar realmente numa falha, num desejo até diminuído de nem querer mesmo começar a relação, ou de ter vergonha de dizer, eu não gosto desse jeito, eu prefiro desse jeito. Então influencia muito, assim. Eu sempre falo para as minhas pacientes, ou então em palestras que eu faço, que a estética, ela muda o corpo da mulher, ela muda a mentalidade da mulher, e algo que a mudança é de fora para dentro, porque a gente muda a estética e a cabeça, o comportamento acaba mudando. Uma consequência do outro, né? Exato. E quais são os procedimentos que você mais atende? Digamos assim, os mais frequentes, o que tem mais procura nesse momento? Perfeito. Eu acho que sim, o sonho de toda mulher é deixar a região íntima mais clara, né? Então, clareamento íntimo é campeão. E, ao mesmo tempo que é campeão, eu sempre explico que clarear a região íntima não é fácil. Quem te prometer uma sessão de clareamento para ficar rosinha, sem nenhuma manchinha, desculpa, não tá levando um trabalho com seriedade, porque Não não é é real. fácil, não é real, gente. Região íntima é uma região atritada, é uma região que você tá roçando calcinha, roçando roupa, que tá abafada, tá escondida. Então, por mais que você clareie, o fator de risco ele vai se manter. Então, é algo que você sempre vai ter que estar fazendo manutenção. E mesmo clareando, ele volta. Exatamente por todos esses manutenção. motivos que você acabou de citar. Exato. Tem paciente que fala, doutora, só precisa de 3 sessões, né? Aí eu falo, esse ano sim. Agora, igual, pros próximos, pode ser que seja sabe? isso menos ou mais. Botox, você faz quantas vezes? Não faz uma vez por ano, Não. 2 vezes por ano? Você está envelhecendo. Se você está envelhecendo, está mudando o corpo, a pele vai envelhecendo junto, o colágeno vai diminuindo. Então, esses procedimentos de embelezamento estéticos, de manutenção de uma qualidade de pele, eles precisam ser contínuos. Então, todos os anos a paciente tem que estar lá fazendo. Tá? Além do clareamento, eu acho que a cirurgia que realmente é mais realizada e procurada no mundo, inclusive nós brasileiros somos campeões, os cirurgiões de realização desse procedimento, é a ninfoplastia, que é a cirurgia clássica de livro mesmo, só que muitas vezes não é só a ninfoplastia que é necessária para dar uma harmonização, que eu falo, à região íntima. Geralmente tem um capuz de clitóris, que é aquela pele que cobre ali, faz aquela capinha no clitóris, que ela
também está em excesso. Isso a mulher consegue enxergar quando ela está em pé, em frente ao espelho, então fica mais evidente, sabe? A própria ninfa, ou então grandes lábios que estão flácidos, também dá para melhorar a flacidez, ou fazendo procedimento cirúrgico, ou fazendo tratamentos mais conservadores, com bioestimuladores de colágeno e ácido hialurônico. Eu sempre falo, tudo que se faz no rosto, no corpo, também faz na região íntima, até porque a pele é um órgão só e ali a estrutura da pele é a mesma. O que só vai mudar, geralmente, é a coloração por ser uma região mais abafada, mais atritada. E quando a gente tá falando de procedimentos, assim, um pouco mais, como eu vou usar a palavra? Invasivos, digamos, a cirurgia, Sim. um laser de CO2, né? Tá. Como é a recuperação dessa área, já que é uma área abafada e com atrito, como você falou? Perfeito. As cirurgias, elas podem ser dentro, no canal vaginal, e aí inclui uma correção de cistocele, que é quando a bexiga cai, uma correção de retocele, que é quando o reto sobe, ou uma perineoplastia, que é quando os músculos do períneo, eles ficam mais afastados, por via de parto normal, geralmente, ou por um colágeno mais enfraquecido que a paciente venha a ter. Então, nesses casos, eu sempre oriento a paciente que é uma cirurgia com pós, que é tranquilo no sentido de não vai doer, não vai te incomodar, tá? Porque o canal vaginal não tem terminação de dor, então não é aquele incômodo, porém, ela vai ter que ficar ali quase 2 meses de abstinência sexual. Então, ela precisa respeitar aquela quarentena, senão ela vai perder a cirurgia. Não adianta. Se é algo que você quer muito, você tem que entender que o pós-operatório não pode fazer agachamento, não pode fazer atividade física mais brusca, né? Para que realmente o resultado ele se mantenha. Do lado de fora, nas cirurgias externas, que é linfoplastia, capuz, grandes lábios, a abstinência geralmente é de 30 dias. O incômodo acontece geralmente no primeiro dia, onde fica bem mais sensível e bem mais inchado, e naturalmente ao longo dos dias aquilo ali vai desinchando, e dor hoje com as tecnologias é muito pequena, é uma dor super controlada, sabe? Então não é nada que a paciente precise, assim, fique com medo, receio de fazer, ou até fique desencorajada mesmo, e não vou fazer porque dói, porque a recuperação ela é muito tranquila, graças ao uso do CO2 fracionado, que além de cortar, ele coagula, então o sangramento é mínimo. Você e vai também cortando e cauterizando já, né? E já cauteriza e também produz colágeno. Eu sempre falo para os meus pacientes, se sangrar muito, são 2 gases encharcadas. Né? Então, sangrou muito 2 gases, mas geralmente são gotículas ali de sangue que a gente consegue controlar bem. É bom, porque antigamente existia um corte, pontos, né? Era mais difícil. Acredito que até a parte de cicatrização era um pouco mais difícil, né? Era mais grosseira. Porque é um lugar úmido, abafado, literalmente, né? Exato. Com o corte a laser, o corte fica muito mais estético. A cicatriz praticamente imperceptível, impressionante. Eu vejo as minhas pacientes que eu operei há 3, 4, 5, 1 ano, elas moram em outro país, aí vem para uma revisão cirúrgica 1 ano depois. Assim, eu nem lembro, eu falo, nossa, eu já até operei, eu nem lembro, porque fica muito perfeita a cicatriz, não dá para ver de verdade. É muito raro, assim, você ter... Se ficar uma cicatriz visível, é mais um problema estrutural da pele. É uma paciente que já tem ali uma tendência a uma coloração mais grosseira, mas do procedimento em si não fica. Só se for uma tendência natural dela. A gente vê que existe quando a gente tem a menarca, começa a existir a modificação, né, dessa parte estrutural. Influência hormonal, exato. Existe uma idade mínima para a realização de uma correção? Perfeito. Eu sempre oriento as minhas pacientes a realizarem, porque assim, se ela tiver uma tendência genética, já na puberdade, ela já começa ali a perceber que tem um crescimento anormal, vamos dizer assim. Ela se olha e fala, nossa, não era assim, então está crescendo alguma coisa. Então, eu sempre oriento as minhas pacientes que, após a maturidade sexual, caráter sexual secundário, 2 anos depois, geralmente, da primeira menstruação, ela já pode realizar, como eu já fiz.
Sim, já pode. Inclusive, eu já operei meninas virgens, né? Não Sim. tem nenhum problema. É um tabu também dizer, que não pode porque é virgem. Não pode fazer cirurgia que invada. Até porque ela não precisa ser invadida, que ela nunca foi, nunca perdeu a Exato. virgindade. Mas do lado de fora, a gente nem fica bem longe ali da membrana imenal. Então, uma correção de pequenos lábios, o capuz, pode ser feita tranquilamente já na adolescência. E vale lembrar, que a gente estava comentar, que as pessoas pensam que é só estética essa correção. E muitas vezes não é funcional mesmo. Exato. A gente vê casos, limpeza, né? Então, quando tem mais pele, tende a ficar com cheiro mais forte, né? Então, um odor mais aumentado. Tem tendência a limpeza não ser de uma maneira, vamos dizer assim, mais precisa, né? adequada, porque assim, imagina, tem pele enroscando ali toda hora, então sempre vai ter um ladinho que vai estar menos limpo que o outro. Então, é uma cirurgia que é estético, mas funcionalmente falando... Eu lembro de um caso até de uma filha de uma amiga que ela não conseguia andar de bicicleta. Exato, Imagina uma criança de 10, 11 anos que tem umas que até roçam na roupa e acaba tendo atrito, acaba ficando assada, com fissuras, né? Na relação sexual deve ser desconfortável. A própria pele abafa, né? Pra, né, que tem um conforto ali na hora da relação. Então, funcionalmente falando, é uma cirurgia que funciona bem. Até a própria, que eu digo assim, até a própria pele, às vezes, abafa e aí dá algum tipo de tem a parte de candidíase, acho que tudo influencia isso, né? Isso, vaginose, candidíase, doenças mais comuns mesmo, elas podem diminuir a frequência com essa redução dos pequenos. E diz uma coisa, agora uma curiosidade. Sim. Quando a gente fala essa questão estética, no plástico a gente vê muito isso, mas tem paciente que chega pra você e fala assim, doutor, eu quero a minha assim, ó, igualzinha essa tipo, aqui. comparação. Tipo, sabe, pegou, sei lá, uma foto e falou, olha, eu quero que fique assim, doutora. Porque se já é difícil deixar, às vezes, uma barriga, um nariz, igual, imagina lá. Então, eu vou compartilhar um caso recente, que eu fiquei chocada. Mas eu preciso compartilhar porque, assim, me chocou tanto que eu tenho que compartilhar com o mundo esse caso. É óbvio que a mulher modifica na adolescência, no parto, envelhece, modifica, tudo vai modificar, né? E aí eu recentemente operei uma paciente e geralmente eu tenho espelho na minha sala, então eu peço para ela se olhar em pé para ver o que ela tá achando, se ela gostou. E aí acabou a cirurgia e ela se olhou no espelho, ela falou, não gostei. Eu quero igual da minha filha de 7 anos. Sim. Meu Deus do céu. Aí eu falei, volta, pode deitar que eu faço. Eu deixo, fecho tudo, né? Então, assim, é um desafio para mim fazer isso. É uma responsabilidade muito grande estar onde eu estou. Né? Muita gente fala, mas ela tá lá porque ela é bonita. Beleza, eu sou bonita. Mas se eu não tivesse capacidade técnica, eu não estaria na JK Estética Avançada. Né? Então, assim, não adianta a gente não ter uma mão precisa, ser uma boa cirurgiã. E esse caso me deixou em crise existencial. Eu fiquei, meu Deus, será que eu não tô tão boa mais? Será que eu tô perdendo a mão? Será que eu tô desaprendendo? Será que eu preciso fazer mais cursos para me reciclar? Eu já fiz curso na Polônia, já fui pro Egito, México, Estados Unidos. Eu já fui para tanto canto aprender, sabe, coisas, e óbvio que a gente sempre tem coisas para aprender, mas esse caso me deixou bem reflexiva, porque eu pensei, meu Deus, olha o nível eu tenho nem palavra, eu fico tão chocada com esse porque caso, assim, querendo ou não, muito absurdo. Acaba fazendo você até duvidar da sua própria profissão, do seu próprio potencial, fiquei né? Reflexiva. Por uma exigência e uma expectativa muito alta da paciente, né? Muito alta. Então, quando ela falou assim, quero ficar exatamente igual a minha filha, 7 anos, eu fiquei, gente do céu, olha o tamanho da minha responsabilidade. Né? Então, eu vejo que algo na mentalidade dela também precisa ser mudado, mas isso eu começo a refletir e ver o que eu posso fazer para melhorar, para dar um resultado assim, muito, muito, muito incrível, porque eu já operei, sabe, aqueles clitóris assim, micropênis, que estava todo pra enorme fora, e eu consegui realmente fazer um resultado estético muito agradável para muita gente.
né? E aí eu fico me perguntando, meu Deus, o que falta mais? Né? Então foi um caso... Não falta nada, porque expectativas são Exato. coisas muito pessoais. Muito pessoal, não tem como. me deixou reflexiva, eu entendi. Porque acaba te questionando. Você mesmo se questiona, Mas né? isso é do ser humano. Isso, é do ser humano. Eu é acho uma que aí talvez perfeição. entraria até questões de terapia. Quem sabe, né? Eu né? sei que... Entraria até questões de terapia pra pessoa. Estou refletindo nessas minhas melhoras. O que eu posso fazer, viu? Porque eu vou atrás, eu falo. Eu fiquei falando com as minhas assistentes, eu falei, meninas, me digam, será que eu tenho que melhorar muito ainda? Mas a gente tem que trabalhar com cada cabeça é um mundo, né? E aí é uma responsabilidade. Tem gente... Você faz plantão ainda como obstetra? Não faz mais, né? E eu sempre falo, tem gente que chega para mim, amigas que chegam para mim e falam assim, nossa, deve ser muito chato, né, o seu público, trabalhar com o seu público, que é um público muito exigente, um público alto padrão, que fica assim, a minúcia da minúcia. E eu sempre falo, olha, na vida, foi uma coisa que eu aprendi desde muito pequena, a escolher o difícil que eu quero para minha vida. Porque dar plantão não é fácil. De jeito nenhum. E quando eu dava plantão assim, eu não fazia 12 horas de plantão, eu fazia 72 horas de plantão. Então, assim, os meus 10 primeiros anos como médica, eu trabalhei. Eu trabalhei num grau que eu conheço poucos médicos homens que trabalharam como eu trabalhei. Então, trabalhei muito já na minha vida, plantão no SUS. Eu cheguei no nível plantão no SUS que eu não tinha mais medo do que chegasse. Infarto, não tinha medo. Porque aí você vê tanta coisa, Eclâmpsia, eu não tinha medo. Abdômen agudo, obstrutivo. Chegou, bota na sala, a gente faz. Então, assim, eu aprendi que, para mim, hoje, o meu difícil que eu escolhi é eu estar na minha casa um final de semana fazendo uma receita digital para minha paciente. Eu prefiro abrir meu celular, eu estou num evento, eu estou fora do país e abro aqui o aplicativo para fazer uma receita digital para minha paciente, do que num sábado estar num plantão. Então, esse foi o difícil que eu escolhi para mim, e cada um escolhe o seu difícil. Com certeza. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas como eu também sou uma pessoa extremamente exigente comigo mesma, minha paciente precisa também ser exigente comigo. Então, ela quer que eu dê 100% de mim, e é isso que eu faço. Com certeza. Ela te põe à prova e você só executa. Eu me dou. Então, o que dá para eu fazer por ela, eu vou lá e faço. Escolhi o meu difícil. É isso, Cada um escolhe o seu. Igual você, escolheu o seu difícil, obstetrícia. E bota difícil nisso, né? E bota difícil. Quando falo em obstetrícia, eu já fico assim, de perna... A gente vinha conversando, fico de perna bamba, porque a obstetrícia foram 3 anos, foi suficiente pra minha vida. Valeu a experiência. Admiro quem continua. Pelo que ela fala, foi o suficiente pra traumatizar. Foi. É o mais comum mesmo, né? Salvei muitas vidas, mas não voltaria. Não voltaria. Pois é. E você citou agora há pouco que o seu público é um público mais que exige mais devido ser um público mais Alto padrão. Alto padrão, Isso. né? Vamos dizer assim. E isso engloba que você também ficou conhecida por atender famosas. Sim. Essa parte que você atendeu das famosas, foi a JK Estética que te trouxe isso? Ou você já foi pra JK Estética com isso? Não. Eu sou eternamente grata à JK Estética Avançada por ter me dado essa oportunidade de trabalhar lá. Né? Eu sou amiga das meninas, da Simone, da Isabela, um beijo para elas. Né? Vocês estão no meu coração, meninas. O Favale também, que foi quem me indicou para elas. E assim, eu sempre falo que quando você tem capacidade de fazer algo e está no lugar certo, o sucesso vai acontecer. Então, assim, eu sabia que eu era muito boa cirurgiã. Eu sempre tive uma boa mão cirúrgica, sempre fui muito boa médica e muito boa aluna, eu sempre fui muito dedicada. E aí, assim, uma coisa é você ser isso, outra coisa é você ser isso e ter a oportunidade de fazer isso da melhor maneira e mostrar para o mundo que você é boa nisso. Então, a JK é minha vitrine, né? Graças a JK, eu atendi mulheres muito famosas no Brasil, no mundo, sabe? Então, como não
agradecer isso, Sim. né? Como eu jamais poderia... São portas que pouquíssimos terão acesso, né? Vamos pensar numa famosa que divulgou bastante procedimento íntimo no Brasil, que, assim, até hoje recebo mulheres que vieram falar, você operou a Deolane, né? Então, a Deolane, ela popularizou a cirurgia íntima, ela deixou muito acessível, ela fala mesmo, olha, E ela sempre falou com muita naturalidade, né? Naturalidade. Exato. Né? E enquanto tem mulheres que têm vergonha, tá tudo bem. Eu acho que cada um é um mundo, cada um É que pensa tem gente de que um faz, jeito. não quer revelar também, não quer falar, né? Não quer falar, é o corpo dela, então é algo que ela, na cabeça dela, isso só me interessa, tá tudo certo. Assim como tá certo também a Deolane. Imagina o quanto ela foi fantástica nesse papel de divulgação, de dizer, olha, se você tem algo que te incomoda, tem como resolver. Sim, ela Vai com certeza lá. nisso ela ajudou muitas que tinham talvez Isso. travas de fazer e não ou falar. sabiam. Exato, procura teu possibilidade, ainda tem isso. ginecologista para fazer. Então, assim, até hoje eu recebo mulheres que falam, doutora, eu vim porque você operou a Deolane. E faz tempo que eu operei a Deolane. Operei a Deolane faz uns 3 anos já. É, acho que foi, eu lembro quando ela começou 23. a divulgar. Então, assim, sou eternamente grata a ela, porque se ela não tivesse falado, não só eu, Ana Maria, mas o poder de divulgação dela é tão alto, é tão precioso, é tão raro hoje em dia, o alcance é tão estrondoso, tão magnífico, que ela conseguiu deixar acessível a cirurgia íntima, deu a informação, jogou, para que a mulher que realmente queira vá lá, pesquise, procure, se quiser fazer comigo, faz, se não quiser ou não puder fazer comigo, faz onde pode fazer. Então, ela tornou algo que incomodava para a mulher real de acontecer, essa possibilidade da mulher. Tem paciente que fala, nossa, faz 10 anos que eu queria fazer cirurgia. Se eu soubesse que era tão fácil. Só precisava de um impulso, né? E teve o impulso. Teve um impulso, a informação, ou tem médicos, ou tem pacientes que são desencorajados até pelos colegas, que falam assim, não, minha filha, é assim mesmo. Pra quê? Pra quê? Assim, é o seu jeito, é assim, igual menopausa, né? Tá na menopausa, é assim mesmo, é não assim, tem muito o que fazer, não. Ou seja, pode não ficar assim. com calorão, pode ficar com baixa libido, pode ficar ressecada, que não tem o que fazer, e tem, né? E o nosso papel é esse, é atualizar para poder proporcionar os melhores tratamentos, os tratamentos mais modernos, os tratamentos mais científicos, baseados em ciência, para que a mulher faça tudo com segurança, né? Essa é a ideia. Perfeito, perfeito. Exatamente. Pode falar, amiga. Eu queria... Aquela a gente respira, a gente já sabe quem é que vai comandar A conversa tá boa, tá fluida, né? Maravilhoso. E conta uma coisa pra mim. Tem uma história que você se lembre de algum caso que te marcou, que foi de fato uma transformação? Eu tenho muitos casos, assim, se você perguntar, tem muitas mulheres que choram após a cirurgia. Acredito. Né? Ficam tremendo, assim, nossa, não imaginava que eu pudesse realizar um sonho. São tantos casos que eu não tenho um para dizer assim, essa marcou, porque sempre marcam, são histórias muito lindas. Cada uma marca de uma forma, né? De um jeito diferente, eu guardo todas com muito carinho, assim, sabe? Tem umas que devem salvar até casamento, né? Sim, até E devem te relatar também. Com certeza, principalmente as pacientes, não só a cirurgia, porque é como a gente estava conversando, não sei se o meu público eu só converso com mulher mais, né? Minha vida eu respiro 100% o ar da mulher, toda hora é com mulher o tempo inteiro, então eu não sei como é a opinião do homem, se para ele tá tudo bem, tanto faz, eu não sei como é que é, né? Não tenho ideia. Mas para a mulher isso aí transforma a vida dela. Tipo, é um divisor de águas. Então... E diz uma coisa, falando dessa questão de estética, tem muito do que você faz de correções que obviamente não daria para prevenir, por exemplo, hipertrofia de pequenos lábios, não tem como você prevenir isso, mas teria como prevenir outras coisas, por exemplo, como escurecimento da região vulvar, a flacidez da região vulvar, teria algo a ser feito para não chegar a necessitar de um procedimento? Isso sim, porque como eu tinha dito, a
pele é um órgão só. Então, a gente não faz botox, Sim. a gente não faz bioestimulador de colágeno, ácido hialurônico, sempre, todos os anos. A região íntima é a mesma coisa. Então, se a mulher, a partir dos 30 anos, a gente sabe que tem uma queda natural de colágeno no corpo. Se a partir dos 30 anos ela já começar um ginecologista especialista em rejuvenescimento íntimo, ela consegue sim envelhecer bem, mantendo ali um aspecto saudável, jovial, use o termo que quiser, né? Tem gente que fala, ai, a pessoa tem que se aceitar como é. Eu acho que tem que se aceitar quando tá bem consigo mesma. Eu Se olha também no espelho e tá tudo certo. Se não tá, sou dessa opinião também. vai arrumar. Então dá pra fazer de uma forma isso. preventiva, por exemplo, bioestimulador de colágeno. Dá pra fazer. Preventivo. Ó, não tô Todos os precisando ainda, anos, mas vai eu lá. quero fazer pra prevenir que fique flácido. Quando a paciente chega pra mim, assim, não recebo pra prevenir. Ah. Se você disser assim, dá pra fazer prevenir, dá. Então, é uma questão Mas mais geralmente quando cultural. ela já chega com a queixa certa. Tá escura, tá flácida, tem pele sobrando, Já chega, tá ressecada. e com a tem que fazer queixa tá algo, né? larga. Então, assim, ela já vem pra eu tratar aquela queixa certa. Então, não é frequente essa busca por prevenção. Ai, me diz uma por coisa, remediação. falando sobre flacidez. Verdade ou mito que o tipo de depilação influencia na flacidez e no escurecimento da região vulvar? Influencia, sim. Por exemplo, se você usa gilete, pode dar mais foliculite, a pele fica mais abrasiva, grosseira, escura. Então, sim, influencia a depilação, o jeito de depilar. Se a cera está muito quente, queima. Já tive casos de queimadura por cera. Então, se já tem uma tendência à flacidez, se está puxando com frequência, a frequência que você faz a depilação também influencia. Então, sim, tem influência, não é mito, não. Olha só, tá vendo? É. Agora, essa parte da prevenção também, assim, eu acho que tinha que ser uma coisa mais falada também, porque como na parte de saúde num todo, hoje em dia a gente fala muito mais sobre prevenção do que, de fato, a doença em si, né? O Sim. tratamento. E eu acho que também, que inclusive, eu vou até mostrar pra vocês que estão nos assistindo, que ela trouxe um sérum pra região íntima. Eu vou mostrar pra vocês. Esse sim é um bom skincare. Porque eu acho que seria interessante proteger. você, inclusive, falar Falo. sobre ele pra quem tá nos assistindo, pra conhecer o sérum, que querendo ou não é uma parte que faz a prevenção. Exato. É igual o skincare que a gente faz no rosto, no corpo. Acabamos de lançar o skincare para região íntima, tá? Que é esse Já aqui, é com a galera, nova ó. embalagem. Olha como tá linda essa cor, que a gente pensou com carinho. Aqui, Eu ó. já coloquei para vocês testarem antes, Olha, para tá uma vocês delícia. E os sentirem bastidores E já fez o super teste. bem, né? a textura do doce da mão, como absorve é maravilhosamente gostosa. bem. Não, e tá até agora. Tá até agora, não E tá fica, até agora. permanece. É maravilhoso para namorar, tá? Viu só? Pode Viu só, usar mulheres? antes de namorar, depois de namorar, depois do banho, pra dormir. Isso é um autocuidado diário para vocês terem aí na vida de vocês. Tem vários ativos, é um sérum vegano, então gestante pode usar, adolescente pode usar, idosa pode usar. Qualquer fototipo de pele não tem contraindicação, tá? Além de ter essa função de uniformização do tom da pele, também controla odores e deixa esse tom mais aveludadozinho, mais hidratada. É uma delícia. É isso. Só usem, só falo isso. Viu, mulherada? Isso já é uma forma e um produto que vocês conseguem usar pra fazer a preventiva, É né? isso. É isso, maravilha. A gente falou sobre idade mínima, mas existe uma idade máxima também? Uma senhora, por exemplo, de 70 anos, que agora tá escutando, tá assistindo a gente, falou, caramba, minha vida inteira eu quis fazer e não sabia que isso existia. Não tem. Principalmente eu que realizo procedimentos ambulatoriais. Então, assim, se ela for para um centro cirúrgico, for sedada, tem todo um risco cardiológico que tem que passar por avaliação do anestesista. No meu caso, eu avalio, se for, por exemplo, uma idosa com morbidade, que já é acamada, que já usa fralda, não faz sentido na minha cabeça, por exemplo, fazer algo mais invasivo. Então, a gente usa, por exemplo, tecnologia, laser, cadeira eletromagnética, ela vai, vamos supor, uma idosa de 80 anos que faz incontinência urinária de esforço. Ela tem uma bexiga ali caída. Então, eu opto por usar uma tecnologia nela que eu sei que vai dar um bom resultado, vai manter a qualidade de vida,
nela, para ela, e não vai ser tão invasivo. Tá? Então, eu tenho uma cadeira na clínica que você senta 28 minutos e essa cadeira faz 11.000 contrações no seu assoalho pélvico. Ela deixa assim, você super continente já nas 3 primeiras sessões, sabe? E não tô dizendo que é melhor que a fisioterapia. É que assim, hoje a mulher, ela quer algo muito Ela quer algo rápido. ela quer economizar tempo. Então, ela não quer ficar fazendo fisioterapia todos os dias. Então, para a mulher que tá sempre ocupada, sem o time, a gente oferece tecnologia para otimizar o tratamento e o tempo dela, que hoje o tempo vale muito mais que dinheiro. Com certeza. Né? Tempo de qualidade. Então, a gente consegue sim inserir numa paciente que já tem uma idade mais avançada, tratamentos que não são agressivos, não são invasivos, para melhorar a qualidade de vida dela. E o que hoje tem mais de cirúrgicos. avançado no mercado? Seria o CO2, que é o que faz a cirurgia laser, ou não? Ou tem algo mais moderno, ou está para chegar algo mais moderno? Vou te falar, algo mais avançado que eu tive contato no congresso que eu fui em Madrid há uns 2 anos, e aí foram os exossomos, que são vesículas intercelulares para carregar proteína, lipídio, para dar uma renovação celular ali, um boom ali no colágeno, né? A gente promete hoje 600% a mais de produção de colágeno com os de exossomos, 75% de clareamento com os de exossomos. O DNA do salmão, eu geralmente associo os dois. E aí, quando eu lembro que eu tive contato com os exossomos nesse congresso de Madrid, eu falei, cara, isso não vai chegar no Brasil nem tão cedo. Não vou nem dar importância. Uns 4 meses depois já estava. Já estava aqui. Já estava. Então, assim, eu acho que hoje o que há de mais too much, mais moderno, de tratamento, de medicina regenerativa, ginecologia regenerativa, são os exossomos. Autólogos ou não, porque hoje a gente já tem. Os não autólogos são do ginseng, são vegetais, e o autólogo, você capta ali 60 ml de sangue da paciente, e a partir dessa captação você consegue extrair do PRP os exossomos para melhorar o aspecto, coloração, regenerar, por exemplo, doença como líquen, sabe? Uhum. Eu uso bastante exossomos nas minhas pacientes e eu tenho tido um excelente resultado. O líquen, ele vai acabando ali a lâmina basal, e aí a mulher ela fica com a pele da região íntima bem fininha, até as ninfas, os pequenos lábios vão apagando, sabe? Ao longo do tempo, se ela não tratar, vai sumindo tudo, ela fica muito, perde mesmo o tecido, e ela fica com um prejuízo gigantesco para a qualidade de vida, principalmente sexual. Ela não consegue ter relação. E os exossomos, eles conseguem frear a evolução do líquen escleroso. Exato, eu acho que é o que há hoje de mais moderno. E esse tratamento é como fazer, por exemplo, no rosto? Mesma coisa. Os exossomos podem ser feitos para crescimento capilar, para linhas de expressão no rosto, então ou seja, marcas de acne. São com agulhas. São invasivos. São, na verdade, eu acredito que hoje os exossomos ainda não estão liberados para injetar aqui no Brasil. Mas a gente consegue fazer um drug delivery. O que é isso? A gente faz o CO2 fracionado e aí abre ali, purifica a pele, deixa os canalículos abertos e joga os exossomos para regenerarem aquele tecido numa velocidade absurda. Porque teoricamente podia ser por microagulhamento também, alguma coisa assim, Isso, né? Na verdade, o microagulhamento é também um meio de a gente estar fazendo essa injeção, esse drug delivery dos exossomos e do DNA do salmão. Tem médico que opta pelo microagulhamento, tem médico que opta pelo CO2 fracionado. Os dois abrem a pele. Né? Então, varia muito o fototipo de pele, se é uma pele mais escura, não quer fazer muita tecnologia de potência, para queimar, sei lá, um CO2 fracionado, opta por fazer um microagulhamento. Varia muito de colega para colega. Nível de dor desse tratamento? Nível de dor. A dor relativa. Tá? Então, assim, a minha dor é diferente da tua, é diferente da dela. Tem pessoas mais resistentes, no caso. Tem pessoas mais resistentes. Vou te falar, eu consigo fazer
Eu tenho uma paciente, isso é raríssimo, que eu faço procedimento nela sem nenhuma anestesia. E ela fala que não está doendo, que ela aguenta. E eu queria muito ser como ela, porque eu sou muito sensível. Então, eu sou aquela paciente que é trabalhosa, que chora com agulha. Eu sou sensível. Então, Pede mais um pouquinho de anestesia. de anestesia. Então, quando a paciente chega e fala, sou sensível, está doendo, eu falo, eu te entendo. Eu te entendo que eu sou igual. O limiar de dor é muito pessoal, né? Muito pessoal. Cada um Então, sente. assim, o que eu falo? Hoje, o que a gente tem também de suporte para tentar diminuir esse desconforto, essa dor? A sedação com óxido nitroso, que é uma sedação consciente. Ela fica lúcida, porém um pouquinho chapada, assim, fica mais groguezinha, É sabe? aquela que é inalada, Ela fica, né? isso, inalando o óxido nitroso. E aquilo ali dá um aumento no limiar de dor. Eu não saberia dizer o quanto melhora, o quanto vai reduzir aquela dor. Mas, com certeza, com o óxido, a dor é menor do que sem o óxido. Então, nesses tratamentos que eu preciso fazer injetável, eu opto por fazer com a sedação consciente. Quando a gente fala, que você tem falado muito atualmente sobre menopausa, a gente está falando de uma redução de lubrificação. Quais são os tratamentos que existem hoje para melhora da lubrificação vaginal para a mulher menopausada? Perfeito. Quando a gente fala de diminuição da lubrificação, não é só vaginal. A gente sabe que a acuidade visual diminui, então ela sente a membrana ocular mais ressecadinha, ela tem um prejuízo. A pele, em geral, ela resseca mais. E na região íntima, que é na mucosa, o que hoje a gente tem para oferecer para essa paciente? Eu sempre opto por fazer tratamento conjunto. Se ela é uma candidata a fazer reposição hormonal, eu faço junto com tecnologia. Eu só faço a tecnologia apenas se ela não puder ou não quiser fazer reposição hormonal, tá? Então, sempre associar tratamentos potencializa, otimiza os resultados. Então, eu sempre faço a reposição hormonal dela e eu ofereço a tecnologia. Geralmente, CO2 fracionado, né? Para a gente melhorar a lubrificação do canal vaginal com 3 sessões, uma por mês. E aí, eu sempre falo, associou a tecnologia, então a gente faz CO2 fracionado e joga os exossomos, joga o DNA do salmão. Aquilo ali vai potencializar absurdamente a mucosa vaginal para ficar muito mais lubrificada. Então, hoje a gente consegue associar tecnologias e dar um resultado incrível à mulher que já está ali menopausada, ressecada, com dor para ter relação. Muito bem. Agora, você falou que você faz também a parte de clareamento da região. Sim. Você também trata a pessoa que tem problemas com foliculite? Seria o Sim. mesmo tratamento nessa linha de laser, essas coisas? Perfeito. Foliculite, geralmente eu associo as tecnologias que eu tenho na clínica com o tratamento domiciliar. Porque o que acontece? A foliculite, muitas das vezes, tem uma bactériazinha ali infiltrando o folículo piloso. Por isso que ela fica com aquela saidinha de pus, muitas vezes, e o pelo fica ali dentro, encravado, né? Então, a gente geralmente precisa associar nas foliculites antibiótico. E aí eu tenho uma formulação com antibiótico que tem outros ativos que deixa a pele mais macia e também sem aquela... Ele consegue destruir aquela bolinha da foliculite, do folículo piloso, para entrar o antibiótico, entrar os ativos e ali dar uma maciez à pele. E aí depois geralmente fica a mancha. Então eu faço tratamento domiciliar, ela melhora a foliculite, aí eu peço uma avaliação quando acaba o tratamento domiciliar, 2, 3 semanas, para entrar com a tecnologia para, se precisar, fazer um clareamento ali onde o folículo ficou mais escuro, a região ficou mais escurecida por conta da foliculite, aí a gente consegue fazer também. Muito bom. Teria alguma coisa caseira que as pessoas que estão nos assistindo poderiam aderir isso em casa? Ou para fazer ou para prevenir também? O sérum. Viu só, né, gente? Voltamos no sérum novamente. Vamos usar o sérum. Essa fórmula, a Jaque Alecrim é a nossa cientista que criou essa fórmula. Ela demorou 1 ano e meio desenvolvendo, porque a gente queria realmente algo muito especial. Então, ele também faz essa camada protetora na pele, tem squalane. Eu apresentei um trabalho agora no último congresso
de estética íntima sobre o squalane, justamente por essa propriedade de proteger, de formar uma barreira, uma membrana ali na pele, para ela ficar protegida contra micro-organismos, abrasões. Então, o sérum também consegue melhorar, sim, essa foliculite. Eu uso todos os dias, porque eu tenho tendência a ter foliculite. Maravilha. Bom, eu também já vou começar a usar o meu, inclusive, viu, Isso. galera? E como a pessoa que está nos assistindo, que talvez não esteja por aqui ou não tenha acesso a você, poderia ver se um profissional está bem qualificado para realizar o procedimento que essa pessoa precisa? Perfeito. É sempre importante, quando a pessoa vai procurar um profissional, buscar o nome dele, o CRM, se ele tem RQE, que é essa autorização, você sabe, né? Que todo médico que tem especialização tem esse número que, olha, eu estou apto para realizar esse procedimento. Então, se for um médico que tem RQE, a gente já sabe que é um profissional que passou por todas as etapas, vamos dizer assim, acadêmicas, para se tornar um profissional referência na área. E não só isso, não basta ter o RQE. Eu acredito que quando a paciente busca um profissional, ela precisa sempre alinhar a expectativa. Então, alinhar a expectativa é importantíssimo. Assim, o que eu tenho a oferecer a ela é o que ela busca, sabe? Então, isso, eu acho que é o mínimo, é o básico, o médico ser um bom profissional. E aí ela pode procurar isso no Cremesp, ver na bio lá, que o Instagram hoje realmente é um portfólio para o médico, ver se ele tem, ou então em algum lugar que identifique que ele realmente tem um bom currículo, ver há quanto tempo ele tem experiência, a expertise naquela área, e principalmente alinhar a expectativa. E como é que você alinha a expectativa? Pedindo resultado para o colega. Uhum. Então, você fala, eu queria ver como é o seu trabalho, me mostra antes e depois, para ver se está adequado com o que eu quero para mim, para ver se você consegue me oferecer o que eu busco. Então, esse alinhamento de você mostrar o que você faz e a paciente se sentir segura com o que você tem a oferecer é fundamental, é importantíssimo. São essas duas etapas que, para mim, Ou seja, o antes e o depois é fundamental. Fundamental. Imagina, você chega no profissional, você quer fazer o nariz. Aí você fala, você tem casos, doutor, de antes e depois? Aí ele fala, eu não tenho. E você vai ficar segura para fazer? Não, jamais. Jamais. Né? A gente precisa de antes e Você depois. se questiona o tempo inteiro. Não tem porque não saiu bom ou porque você... Porque, assim, e se não tem, você mesmo não confia no seu próprio trabalho. É isso. Então, precisa sempre pedir antes e depois. Ana, e falando sobre expectativas, já teve alguma vez que você negou fazer o tratamento a alguma paciente por saber que aquilo que ela queria era impossível? Não por ser impossível, mas pelo psicológico da paciente. Eu já neguei. Teve um caso de uma paciente que ela passou... Não é de São Paulo, é brasileira, mas não é de São Paulo. Primeira consulta foi online. Eu fiz consulta online... Expliquei minuciosamente, mostrei os antes e depois, tudo certinho. E aí ela foi a primeira consulta presencial, para ver se era aquilo mesmo, né? Às vezes é mais, é a menos, não precisa disso, precisa disso. Então a consulta presencial eu consigo realmente reavaliar para definir o protocolo. E aí definir o protocolo. E aí, depois de um mês, ela foi de novo para tirar mais dúvidas e tal. Aí foi indo. E aí eu falei, o que tá faltando? E aí ela falou, doutora, é que eu queria que você me explicasse a sua técnica. Aí eu falei, olha, eu não tenho como te explicar a minha técnica. Eu posso te falar de uma maneira que você entenda o que eu vou te fazer. Mas técnica, eu acho que isso é muito do profissional pro profissional. Eu não estou dando um curso aqui, eu não estou dando uma mentoria aqui. Então, eu não preciso ficar falando de estrutura anatômica para minha cliente. Ela precisa saber o básico, ela precisa saber o que é um capuz, uma ninfa, mas daí o nervo pudendo ela não precisa saber. Quem tem que saber sou eu, né? Então, assim, ela começou a fazer perguntas que eu achei esquisitas no primeiro momento. E aí, depois eu falei com a minha assistente, eu falei assim, Nath, não quero operar essa paciente, porque creio que já está muito
problemático antes. O pré. O pré já está muito problemático. E eu não Imagina o quero pós. que o pós seja mais problemático. E aí ela mandou o recado. Passou. 2 meses depois, eu recebi uma ligação do call center. Doutora, tem como a gente encaixar uma paciente sexta? E sexta, geralmente, eu fico home office, resolvendo minhas coisas de casa. Eu falei, tem. É primeira consulta? Não, doutora, ela já passou com a senhora. Aí eu falei, quem que é? Aí quando eu vi o nome, eu lembrava, porque de tanto ter ido, eu já sabia Claro. quem era. Aí eu falei, mas o que exatamente que ela quer? É agendar a cirurgia? Aí a menina do call center falou que não, que era o marido dela pedindo muito, assim, para eu atender essa paciente, porque ela tinha feito cirurgia íntima há 10 dias e ela estava desesperada e que precisava muito que eu atendesse. Eu falei, olha, me desculpa, mas eu não tenho como dar esse suporte. Por quê? Porque se a paciente, ela não confiou em mim de cara, Uhum. depois ela não vai confiar. Pois é. Não, e e ainda ainda- você pegar o Pegar trabalho o pós de outro. É, O completamente diferente. pós-operatório, o nosso é difícil. Sim. O de outro é impossível. É muito difícil. Né? Então, assim, lavei as mãos ali. Então, me deu um nervoso de dizer não. Eu não queria ter dito não. Mas, às vezes, eu preciso falar não pro outro e sim pra mim. Ali eu acho que era a Exato. minha saúde mental que estava em jogo. Queria ajudar, a gente quer, mas tem coisas que, infelizmente, Exato. saem do Então, limite. eu preferi dizer não, eu prefiro que ela volte pro colega que operou ela, para ele acompanhar e fazer o que tiver ao alcance dele. Eu tenho certeza que é um bom profissional. Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa também, né? Então, assim, desejei muito boa sorte, mas aquele caso, realmente, eu quis ficar na arquibancada, não quis me envolver. É isso, tem coisas que não valem muito a pena, né? Mesmo querendo ajudar, que a gente quer. Assim, a minha cabeça, ela já tá muito ali, sob tensão, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ou eu tô palestrando, ou eu tô atendendo, ou eu tô resolvendo um BO. Alguma coisa eu tô fazendo. Então, assim, eu preciso estar com a mente livre para pensar, para raciocinar. Então, eu estou tentando me livrar de problemas e não arranjar mais Arranjar mais problemas. Com problemas. certeza. Praticidade, é isso, basicamente. Uma última dúvida é: fiz a cirurgia íntima anos depois. Normalmente a pessoa tem necessidade de fazer uma outra? Não Não tem. volta mais? Mesmo que ela tenha uma tendência genética, né? Na adolescência ficou grandinho, aí lá para os 25 anos ela operou. 40 anos pode voltar a crescer ou a modificar por também questões hormonais. Então, se já é uma paciente que tem tendência genética para desenvolver, porque o que o genético acontece? Tem a influência hormonal da adolescência, então qualquer influência hormonal vai modificar. Então, ela ficou grávida, vai ter influência hormonal. Ela fez uso de anabolizante, vai ter influência hormonal. Então, essa é a ideia. Então, aos 40 anos, ela pode querer sim fazer o procedimento, não porque a cirurgia que ela fez há 10, 15 anos deu errado, mas porque... Não é que voltou. Não voltou, mas é que ela teve fatores de risco que alteraram aquela estrutura que já novamente estava... estimulou uma modificação. É. Isso, basicamente isso. E nem altera tanto, tipo, não volta a crescer como antes. Como não, era antes. Não, são alterações, fica um pouquinho mais flácida, porque vai ficando flácida mesmo a pele, né? Basicamente isso, nada muito absurdo. É isso. Maravilha. A sua Falamos- perereca tem solução, minha amiga. Tem É solução, isso. A sua gente. pepeca tem solução, inclusive Olha. é só procurar a doutora aqui. Pra aonde, tudo tem solução na aonde vida, que gente. todo mundo que esteja assistindo e ficou super interessado te acha. Vamos lá, para me encontrarem. Estou no Instagram, DRA Ana Maria com Y Rocha. E o Instagram da JK Estética Avançada é @JK Estética Bancada. Então, estamos lá à disposição para melhorar a tua autoestima. Sempre pensando Ana, e o nisso. sérum? Eu não vendo cirurgia, eu sempre falo, eu não vendo cirurgia, eu vendo autoestima. Isso, perfeito. Perfeito. Esse é o meu, Perfeito. é a minha Perfeito. definição, É isso. assim, de vender o que eu E sou. de verdade, é isso. No final das contas, é isso. É isso. E Aninho, o sérum? Se a pessoa quiser. O sérum, se você quiser adquirir, você pode adquirir no site evskinoficial.com.br ou também lá no Instagram, @evskinoficial. Vocês vão amar, é sério. Eu não gosto de falar muito, porque assim, né? Eu tô chancelando a marca, então
É muito louco. Maravilhoso. Mas Que- você tem se que eu divulgar. estou, né? Mas eu falo assim, que o que é bom tem que ser divulgado, tem que ser falado. E eu estou divulgando porque realmente é um produto de altíssima qualidade, vale a pena. Não existe uma mulher até hoje que usou e colocou defeito. Ai, não gostei, deu isso, deu aquilo. Não há. Então, use, prove, você vai amar, vai viciar. Todas as minhas pacientes que usaram, elas falam, ai, doutora, já quero comprar mais. E o cheirinho é muito gostoso, né? O cheirinho Exato. é gostoso. E É a um textura cheiro que também não é fica forte, maravilhosa. mas é agradável. A E textura. tem que ser assim, porque região íntima já tem o cheiro dela. A gente não precisa ficar colocando perfume, sabe, enfeitando coisas. Não, é só proteger. Proteger, dar um viço ali natural, um odor natural, nada muito que até altere mesmo o pH vaginal. Essa é a ideia. Só um cuidado. Ei, maravilha. Maravilha, maravilha. Muito obrigada por ter aceitado o convite, vindo participar e falado um pouco mais disso que ainda são tabus aí para muita gente. Obrigada eu pela oportunidade de expandir a autoestima das mulheres, saber que é possível, que sim, elas não precisam sofrer sozinhas, sofrer caladas, que se elas buscarem ajuda, busquem ajuda de bons profissionais, porque sempre vai ter gente que vai ajudar. Eu sempre falo. Eu tenho um currículo muito invejável. Já fiz 3 pós-graduações, estudei em universidade pública, eu fiz ótimos cursos na minha vida. Mas foi uma coisa que eu aprendi foi, não adianta eu ter tudo isso e não ter a capacidade de resolver o problema da minha paciente. Com certeza. Né? Então, se ela chega para mim, sou obrigada a resolver o problema dela. Se eu não resolver, ela vai em outro, até achar quem resolve. É isso mesmo. É assim que funciona. Maravilha. Ou seja, a solução vale mais que a teoria que, de isso, fato, a gente aprende. Saber o nos rodapé cursos do e livro faculdade. é fantástico, mas não saber resolver a vida da paciente não vai funcionar. Não vai adiantar. É isso É mesmo. isso. Muito obrigada. Obrigada eu. É isso, pessoal. Para vocês que nos acompanharam até agora e amaram esse episódio, assim como nós, não deixe de curtir, de comentar e principalmente de compartilhar. Compartilha com aquela sua amiga aí que tem algum probleminha, alguma vergonha e encoraja ela a se amar e auto se cuidar. E é isso. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, pessoal.